Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje a gente tá aqui para falar de um tema que não sai de pauta, não sai de moda, que é planejamento estratégico. Toda empresa, em algum momento do seu ano, pelo menos uma vez, mas já vou dar um pequeno spoiler que se isso só fala de planejamento estratégico uma vez no ano, alguma coisa está errada, não é mesmo? Mas toda empresa, toda organização passa por fases diferentes dentro de um planejamento estratégico, dificuldades, desafios diferentes. E hoje a gente quer trazer aqui, para além do óbvio, né? Então, para além do que todo mundo já fala sobre planejamento estratégico, quais são, né, os pontos principais, cruciais para ter um planejamento estratégico de sucesso e principalmente para fazer esse planejamento estratégico se tornar realidade, se tornar vantagem competitiva no mercado. Para isso, estou aqui com duas pessoas muito especiais, começando, né, por uma convidada muito querida que chegou aqui com uma indicação maravilhosa do Renato Mendes. Renato, se você tá ouvindo a gente, consegui gravar com a Ana, com a Aninha, então muito obrigada pela indicação. E eu perguntei pro Renato assim: Renato, eu quero a indicação de uma mulher incrível de produto, né, que possa falar sobre produto, sobre estratégia, e ele, não pensou duas vezes, me indicou a Ana, e estamos aqui hoje. E para também já contar para vocês, além de serem duas pessoas incríveis que eu trouxe, a Ana e a Femaga, que também já vai se apresentar, as duas são cariocas, e fazia muito tempo que eu não tinha um episódio que eu gravasse com esse sotaque maravilhoso. Então, muito bom ter vocês aqui. Vou pedir, Ana, se apresenta aí, conta um pouquinho pro pessoal quem é você. Rafa, super obrigada. Fê, é prazer te conhecer. Fita, que é o Renato, né? No meu meio, ele é o Fita. Se estiver ouvindo a gente, muito obrigada aí pelo carinho, pela indicação, pelo reconhecimento. Gente, é um prazer estar aqui. Meu nome é Ana Araújo. Esse ano eu tô fazendo 30 anos de mercado digital. É uma longa estrada que eu tenho muito orgulho. Já passei, e aí bem, com 30 anos, né? Uma trajetória um pouco jurássica, né? Eu passei por várias áreas junto com a consolidação do mercado digital. Então, as minhas áreas mais queridas, né, que são as, né, que permearam aí, acho que metade para cá da minha carreira, são as áreas de estratégia, produto e gestão geral, direção geral, né? Eu tive experiências como CEO de algumas empresas também. E passei por startup, empreendi várias vezes, passei por grandes corporações, então faço mentoria, então acho que vai ser uma conversa legal, porque eu espero conseguir traduzir aqui e trazer um pouco dessas diferenças, dessas experiências. Recentemente eu estava como CPO da AFIA, na VP da SPM, a VP Digital, cuidando do portfólio de soluções para a prática médica, e aí passei por um sabático, que são parênteses, mas e agora eu retorno como CEO da Pareto, que é uma empresa que nasceu inteligência artificial há 13 anos. Eu tive uma passagem lá breve de 1 ano, né, como consultora há 10 anos atrás, e o universo é um beco. Nós nos reencontramos aí nesse meu retorno de sabático pelas montanhas e, né, nesse momento todo aí de transformação via AI, eu volto para a empresa agora como CEO e como sócia. E é um prazer ter vocês aqui me acompanhando nessa conversa. Muito bom, Ana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria dizer que para quem tá ouvindo a gente e não tá vendo o vídeo, quando a Ana fala que parece que ela tem 30 anos de mercado, não faz jus como ela está, porque não parece nem um pouco que ela passou por todos esses mundos e fundos aí de várias coisas no mercado, assim. Quando você fala com a Ana, assim, parece uma pessoa super, eu diria, porque você falou jurássica, né? Eu falei, gente, não faz jus nem um pouco uma pessoa jurássica aqui. Mas é muito bom poder contar com uma experiência sua. Obrigada. Acho que é o otimismo aí, e pessoas super legais. É um mercado de inovação e é tudo muito divertido. Eu sou muito curiosa. Eu acho que isso rejuvenesce a alma também. E aí sai um pouquinho pro corpo. E estamos aqui com ela também.
também, Fernanda Magalhães, que muitos de vocês estão ouvindo a gente já devem conhecer essa voz. Porém, né, pra quem tá chegando agora, pra quem não sabe muito de você ainda, Fê, conta um pouquinho, por favor, da sua trajetória. Queria dizer que eu tenho começado a fazer o seguinte: eu pego pessoas que tô com saudade de trabalhar aqui dentro da Nauer, da K21, sabe? Faz tempo que a gente não trabalha junto, pega um projeto, aí eu falo assim, vamos gravar LTP, entendeu? Então a Fernanda, eu vejo um buraquinho na agenda dela e falo assim, vou ver qual é o episódio de Love the Problem que eu consigo encaixar, e finalmente estamos aqui. Muito obrigada também, Fê, por participar. Conta um pouquinho de você aí. Imagina, eu que agradeço pelo convite. E aí, pessoal, pois é, como a Rafinha disse, hoje vocês vão escutar muito chiado, muito time biscoito, time das duas casquinhas mistas. Eu espero que vocês não cansem desse chiado, entendeu? Mas é muito bom poder ter um outro chiado aí, Ana, pra compartilhar aqui comigo. Mas enfim, pessoal, brincadeiras... É o isqueiro? Exata, boa. Essa também. Mas brincadeiras à parte, super obrigada pelo convite, é super legal. Gente, eu tenho que dizer o seguinte, quando a Rafinha chamou, vamos gravar com a Ana, você precisa conhecer a Ana e tal, aí fui fazer meu stalker ali, né, fui pesquisar quem é a Ana, né, quem é a Ana, a Rafinha tá falando tanto dela, e gente, convido vocês a olhar pro LinkedIn dessa mulher, que o LinkedIn dela não é nada, entendeu, baseado nisso daí, tudo que ela já tá contando, que ela já fez, então eu já tô, assim, muito mais curiosa pra essa conversa, pra gente poder trocar aqui, pra saber dos causos aí que ela já viveu, e a gente poder trocar um pouquinho de figurinha aqui sobre esse assunto que é só um comentário rápido, né, até a Rafinha tava falando, né, pra gente falar do planejamento estratégico além do óbvio, eu talvez botaria uma pitada aqui de provocação pra gente começar, que pois é, vamos falar além do óbvio, né, mas vamos resgatar o óbvio também, né, porque às vezes tem muita coisa no óbvio que a gente ainda podia estar fazendo mais obviamente, sabe assim? A gente podia estar fazendo muitas coisas do óbvio, mas arroz com feijão bem feito, sabe? E nesse trabalho de consultoria, acho que eu venho observando muito isso por vários contextos, né, e várias indústrias aí por onde a gente vai passando, que esse óbvio ainda precisa ser muito dito, sabe? O óbvio precisa ser dito, precisa ser trabalhado, precisa ser muito bem feito. Acho que eles têm muita oportunidade ainda nesse lugar, até mesmo antes da gente ir para além do óbvio, sabe? Então, enfim, acho que vamos ter bastante coisa aí pra gente falar e também tô animada aqui com a nossa conversa. Será então, a gente já pode começar pensando que o básico não é mais óbvio? Será que as pessoas estão esquecendo do básico e indo pro óbvio, que não é o básico, não é o feijão com arroz, né? Já começamos aí talvez com esse pano de fundo. E aí eu queria começar também por um ponto aqui que eu acho que conecta, que é a pasteurização do planejamento estratégico, né? Então muitas vezes a gente chega nas empresas e a gente se depara com cenários onde, quando você pede a estratégia, né, o que foi produzido dentro de um planejamento estratégico, ou o que está sendo discutido dentro desse planejamento estratégico, vem algo como faturamento, quero aumentar o faturamento, quero melhorar o NPS, quero fazer inovação, é isso que a gente quer. Só que de um jeito que, se você copia e cola isso para qualquer empresa, pode ser a mesma coisa, né? E será que faz sentido a gente continuar fazendo ou focando, né, ou discutindo como estratégia algo que é tão impessoal, que não se adequa especificamente à realidade da nossa organização? Até onde isso é útil, até onde eu tenho que olhar para esses indicadores, porque ninguém vai ser maluco aqui de dizer que não vamos olhar para faturamento no planejamento estratégico, que não vamos olhar para NPS, que não vamos olhar para inovação, mas o quanto a gente perde quando isso não se transforma em algo profundamente conectado e customizado para a realidade daquela empresa, né? Queria que vocês começassem comentando por aí, pode ser? Perfeito. Eu acho que eu vou até pegar carona no comentário que a Fê fez sobre o óbvio e dizer que esse feijão com arroz, né, do óbvio, do básico, ele tá sem tempero. Esse feijão tá bem sem tempero, porque antes até da pasteurização, uma crítica que eu faço e que eu vejo no mercado, e que eu acho que esse momento de aceleração de economia, aceleração de cobrança, a gente tá no mercado de inovação e tecnologia, e eu compreendo, né, que tem um efeito de manada, né, na correria, porque o concorrente está fazendo, a gente tem que fazer também, mas eu sinto falta de, às vezes, de fundamentos básicos de entendimento de estratégia, né? Então, às vezes eu vejo, para não dizer repetidas vezes, a gente está numa discussão, às vezes com uma diretoria executiva, né, com profissionais muito capacitados, muito competentes, mas com pouco tempo para pensar estratégia, pouco tempo para pensar planejamento, e eu acho que tem uma questão de confiança,
né, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais para frente, para poder dar autonomia para o time, entender o valor ali do conhecimento do time, do middle management e do time efetivamente, porque as discussões, elas vão muito rápido pro como, e o como não é estratégia, né? As conversas vão muito pro tático e pro operacional, quando deveria se gastar mais tempo, né, pensando em estratégia. E aí, quando a gente vai em estratégia, né, pensar a estratégia, eu acho que tem uma questão também desse pensamento acelerado, e falta... Acho que tem que ter um pouquinho... Hoje, acho que o estômago pro risco não é nem o risco de ousar. Eu acho que tem muita empresa, assim, comparado com as últimas décadas, eu acho que tem muita empresa já ousando bastante, até grandes corporações ousando. Enfim, tem alguns ajustes, já, acho que algumas visões engessadas de inovação, mas, assim, não é para aí que eu tô vendo o risco. Falta o risco assumir mais tempo para entender o diferencial da empresa, entender o diferencial do produto, entender qual o DNA que a empresa tem que vai levá-la para um lugar diferente dentro de uma estratégia competitiva, uma vantagem competitiva. O que diferencia ela? Isso precisa de olhar de timeline estratégica, de timeline de execução realmente da empresa. Tem todo um olhar de... Então a gente olha muito benchmark, né? O que o outro está fazendo, mas eu olho pouco para quais são as minhas fortalezas e onde eu me diferencio, né? Então eu acho que tem bastante espaço para isso quando a gente olha estratégia. E aí, esse deveria ser um óbvio, porque quando a gente estuda estratégia, a gente deveria estar passando por esse caminho. E hoje isso vira exceção, e eu tô falando disso como... Vamos fazer uma coisa vanguardista? Então, assim, quando eu levo isso para outras empresas, é assim, ai não, Ana, mas... Peraí, a gente vai ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês fazendo estudo? Eu falo, gente, sim. 1 mês às vezes é muito, um mês sim. Mas fala, Fê. Não, eu tô assim, só concordando com tudo que eu tô falando. Quem está vendo o vídeo está vendo a minha cara. Mas é porque eu tô rindo aqui um pouco, Ana, porque eu tô te ouvindo e tô assim, parece que você estava comigo durante essa semana, ou agora recentemente a gente foi trabalhar exatamente um trabalho de planejamento estratégico com um cliente que chegou um determinado momento, começou a fazer muito esses comentários, né? Mas e aí? A gente tem que ver como é que a gente vai fazer. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? Como, né? Exatamente o que você tava trazendo de... queremos descer pro como, de uma vez, né? E eu acho, gente, muito importante ressaltar isso que ela acabou de dizer, que sim, a gente precisa fazer tempo, né? Fazer esse slack de agenda, e não à toa, né? Muitos processos de planejamento estratégico leva a alta gestão para um off-site, aí vai todo mundo para fora. Tem um motivo isso, porque realmente você tem que tirar essas pessoas do dia a dia para que, de fato, elas investam tempo em pensar, em fazer esse olhar para dentro, né, de como é que a gente tá e beleza, como é que o mercado tá e como é que os nossos números estão e quais são, que a gente tá imaginando que sejam nossas ambições, né, tipo, vamos fazer esse mergulho para dentro também, claro que planejamento estratégico como disciplina, né, que é uma disciplina, inclusive, né, dentro da administração, tem todo um olhar para fora também, né, de olhar para o benchmark, olhar o que o mercado está fazendo, olhar o que a concorrência está aprontando, né, onde eles estão se diversificando, para tendências, né, para onde o mercado está. Tudo isso é importante, pessoal, só que isso é só uma camada do que a gente precisa olhar. Então, acho muito interessante esses pontos que você trouxe, porque a gente trabalhou muito nessa visão agora, recentemente, nesse cliente, porque o pra dentro não estava bem definido, sabe? Tava uma visão muito turva ali de qual é a nossa proposta de valor, o que a gente o que a gente quer entregar para o mercado, para os nossos clientes. Isso não estava bem definido. E, gente, se isso, que é o básico, né, nosso feijão com arroz aqui, não tiver, usando as palavras da Ana aí, muito bem temperado, não tiver no discurso de todo mundo, se todo aquele grupo ali, dentro daquela unidade de negócio, não souber posicionar o que a gente faz e onde a gente quer chegar, sabe, essa conversa comum, não adianta você já querer descer pro como, olhar pro benchmark, olhar pra tendência de mercado, você não sei nem qual é o meu ponto de partida, né? Então, esse é um óbvio
que precisa muito ser ajustado ainda, né? Na minha visão. É comum que você chegue, aí, né, de novo, né? A Ana comentou ali também, no mundo acelerado, você quer ir logo pra solução, você quer ir logo pra resolver, você quer ir logo pro próximo passo, né, que você precisa dar, mas, gente, ter muita clareza de onde é esse lugar onde você quer chegar é muito importante. E o planejamento estratégico, só pra, né, fazer um outro ponto aqui, que aí eu acho que é sair um pouco do óbvio, Rafinha, que eu vim de grandes corporações, né, super hierárquicas, tradicionais e tal, e naquele ambiente era muito comum você desenhar um grande plano estratégico para daqui a 5 anos, onde eu quero estar, daqui a 5, às vezes até mais, tá? 10 anos, que a 10 anos eu quero estar nesse lugar. E aquilo era revisitado, de vez em quando, de vez em nunca, entendeu? E isso tem que ser acho que um movimento contínuo, né? Desenhar uma visão de longo prazo, gente, eu acho super importante. Acho que isso faz parte talvez do pacote óbvio aqui. Eu acho que tá tudo certo desenhar uma visão, desde que essa visão seja continuamente revisitada, provocada, desafiada, para eventualmente a gente ir fazendo ajustes de rota ali. Né? Mas enfim, só resumidamente aqui, acho que é isso. Volta pra dentro de casa, olha pra dentro, pra onde estão os seus grandes diferenciais aqui, porque esse discurso tem que ser único, pra que juntos aí então a gente possa pensar pra onde a gente tá querendo ir. Fazer tempo pra isso é super importante, gente. Não é gastar tempo, ficar olhando pra dentro. É ao contrário, é refinar aí, aparar as arestas, né? Pra gente poder juntos dar o próximo passo, eu acho. E tem muito material dentro de casa que não é aproveitado. Eu cansei de ver, assim, os times têm projeções maravilhosas, têm visões maravilhosas de mercado, tem aprendizado do que deu certo, o que não deu certo, qual caminho seguir, qual caminho não seguir, e assim, tudo isso é um material riquíssimo que não chega nas diretorias executivas na hora de desenhar o planejamento. E é justamente onde tem o diferencial. E aí, para dar uma quebrada, fun fact, né, eu falei, né, acabei de voltar de um sabático de 1 ano, então eu passei recentemente por vários processos, né, conversando com empresas para eu ter que voltar para o mercado, né? Ainda não cheguei nessa fase de pensar em trabalhar por esporte apenas. E aí, beleza. Aí conversei com várias empresas. E nas conversas, como eram posições, né, executivas e tudo mais, a gente acabava... Eu provocava muito, assim, tá, mas quais são os objetivos estratégicos mais importantes dessa posição? Tipo, o que você espera dessa pessoa? O que você espera de mim se eu assumir esse cargo? E eu posso falar para vocês que pelo menos 3 empresas, e assim, grandes marcas, e eu não vou falar os nomes aqui, obviamente, 3 empresas me deram os mesmos objetivos. E eu ria. Teve assim, eu não tenho maturidade, né? Eu fiquei escondendo o sorriso, porque assim, a gente quer um crescimento de ROL, né? Crescimento de receita líquida ali entre 30% e 35% ano sobre ano. Internacionalização. Eu quero uma integração de portfólio. E eu quero, claro, implementação de IA imediatamente. Tudo isso usando o investimento, né, dos últimos aportes da empresa, ou dos últimos, né, deslocamentos de grandes orçamentos, né, para inovação. E é claro, tudo isso num período de 6 meses a 1 ano. A ponto, assim, chegou um ponto assim, eu não sabia qual era qual. E eu falava assim, gente, mas assim, é tudo isso e é tudo igual. E aí o que a Rafa falou, a gente pasteurizou. Então, até lá na Pareto, né, eu entrei, a gente tá fazendo redesenho estratégico, rebranding, a gente tá fazendo um trabalho super lindo, que daqui a pouco a gente bota na rua. E aí, quando a gente tava no início, né, dessa conversa, os métodos estratégicos, planejamento estratégico, antes, e aí a gente fez um trabalho super lindo, assim, de muito, muito, muito bem robusto, de estratégia, que eu tô bem orgulhosa, mas veio, lá no início, né, veio a mesma ânsia, né, será que em uma tarde a gente resolve isso? A gente faz o duplo diamante, né? A gente diverge, a gente converge e aí resolve tudo. Eu falei, gente, olha só, se vocês quiserem, né? Se a gente for chegar nesse ponto de fazer super rápido, eu já falo pra vocês, é crescimento, ano sobre ano, 35%, a gente internacionaliza, a gente integra o portfólio e a gente não pode implementar AI porque a gente já é AI, né? Mas então tem que fugir um pouco disso e enfim, eu acho que a gente tá até resumindo muito aqui, né? Porque tem muitas camadas de como é que eu inovo e realmente construo diferenciais competitivos fortes e embasados para que cada empresa navegue na sua fortaleza. Tem uns pontos que vocês trouxeram aqui, minha cabeça já ficou aqui
fervilhando de ideias enquanto vocês falavam. Acho que tem um ponto principal, né, que eu pego aqui do que vocês falaram, que é assim, um planejamento estratégico que é sem personalidade, ele geralmente vai ser reflexo de uma organização que não tem um DNA próprio ainda. E aí, tentar conhecer o mercado antes de conhecer você mesmo, vai ser pouco útil. Você até pode, vai ser um insumo ali. Mas não adianta, porque só com isso você não vai conseguir definir a sua direção, né? Você precisa conhecer melhor sobre como você quer se posicionar, como você quer colocar os seus produtos, para que essas coisas sejam complementares, né? Então, quando a gente fala, né, de um bom planejamento estratégico, ele tem pilares complementares. Não adianta eu largar lá alguns e começar a focar num único, né? E aí, uma coisa também muito, muito legal do que você trouxe também, Fê, dessa visão, que é uma visão continuada, né? É um planejamento contínuo, ele precisa ser revisitado, ele precisa ser alterado, mais do que só revisitado, né? Porque existem aquelas organizações que vão querer olhar como se fosse um status report, né? Eu tô de acordo ou não tô de acordo com o planejamento estratégico? Mas o que mais importa é, meu planejamento tá evoluindo, eu tô aprendendo e mudando a minha direção à medida que eu aprendo, ou eu tô só seguindo o script que eu defini lá no início do ano, né? E aí vocês também trouxeram sobre aprendizado, e uma coisa que eu fiquei refletindo é que é bem comum que quando a gente faz uma coisa na empresa, né? Uma equipe entrega lá algum tipo de funcionalidade, produto, serviço, e aquilo dá muito certo, isso passa a fazer parte, né? Então todo mundo sabe o que foi feito, a gente compartilha com todo mundo, aquilo vira um aprendizado consolidado. Por quê? Porque esse caminho funciona. Quando a equipe faz algo que não dá certo, que não dá resultado, ela até pode aprender com isso, mas dificilmente esse aprendizado fica institucionalizado. Porque ele vai sendo colocado ali de lado, no canto, ninguém fala muito sobre o que deu errado, né? A não ser que você vá fazer numa dinâmica que muitas vezes nem é uma dinâmica tão agradável, né? Então, existe uma necessidade de não descartar os aprendizados que vêm dos erros, das coisas que não deram resultado, para que você não incorra no mesmo erro de novo, no mesmo teste de novo, né? Então, como a gente traz isso para ser algo que faça parte do DNA? Não, gente, a gente já aprendeu que isso não funciona. A gente agora vai testar uma solução diferente disso, né? Então, são disciplinas aí, voltando, né? Que poderiam ser óbvias, poderiam ser básicas, mas que muitas vezes são negligenciadas em alguns dos seus aspectos. E aí teve um outro ponto também, né? Que eu achei legal de destacar aqui, é que esse momento, né, que a gente precisa tirar as pessoas, né, dos seus lugares, fazer um off-site ou fazer né, Ana comentou ali, vamos fazer um dia, vamos fazer uma tarde, né, para o planejamento estratégico. Uma tarde de planejamento estratégico, quando ela é bem feita, ela não é o resultado daquela tarde, ela é o resultado dos meses que antecederam aquela tarde, porque aquela tarde é a consolidação, tudo que você construiu antes, das conversas, dos materiais, dos aprendizados, dos insights, porque realmente, se eu espero que eu vá juntar todos os executivos numa sala durante 4 horas e sair dali com a solução mágica, que é o planejamento estratégico que vai fazer a gente ser a disrupção do mercado, isso não vai acontecer. Você pode pegar os executivos mais brilhantes do mundo, porque eles não vão em 4 horas resolver todos os problemas da sua empresa, né? Acho que é por isso, Rafinha, que meu ponto de fazer continuamente, acho que é super relevante para esse processo, né? E uma tarde, um off-site, um workshop que vai acontecer, né, no momento de reunião ali daquelas pessoas, não deveria ser um, né? Deveriam ser vários, na verdade. Vários encontros, talvez, de maneira contínua para que isso seja construído, né? Ainda mais se você está falando de um plano estratégico que muitas vezes é construído, sei lá, no mínimo aí numa média para 2 anos. 2 ou mais, 2 a 5 anos, né? É uma média, um padrão aí de mercado que você encontra muito, né? Vamos construir nossa visão para daqui a 2, 5 anos e tal. Então, achar que... Você falou perfeito, achar que você vai resolver isso daí em uma tarde, num off-site, uma semaninha ou 2 dias de workshop, não vai. É uma construção que normalmente leva tempo. E isso é um ponto que eu acho que é importante aqui, né, da gente falar. Quando você trouxe aí
aprendizados, né, que aconteceram ao longo do tempo quando você está tentando fazer coisa. Planejamento estratégico, no final das contas, né, pessoal, é sobre apostas. O output daquilo dali são apostas de negócio que você acredita que vão te levar para um lugar de ambição que tem que ter sido definido. E por isso olhar para dentro é tão importante. Onde a gente está, o que nos diferencia, qual o valor que a gente tem, né, que a gente entrega para o mercado, onde a gente é diferente dos concorrentes, né, onde está o conceito que a gente trabalhou, né, onde está a nossa vantagem injusta, né, para o mercado, onde a gente, ninguém se compara com aquilo que a gente faz. Então é aqui que mora o nosso ouro, né, a nossa diferença. E aí, quando isso tudo é construído, né, quando essa visão interna está muito bem construída, aí beleza, vamos então agora conceber aonde a gente vai apostar, né? E lembrando que essas apostas são sobre hipóteses. E a hipótese nada mais é do que eu acredito que isso daqui vai nos levar para essa ambição aí, nosso ponto B, né? Onde a gente quer chegar. Estamos no ponto A, quero chegar no ponto B e é a partir dessas apostas aqui que eu acredito que vai me levar lá. Só que essas apostas vão gerar os aprendizados, certo? E por isso o planejamento estratégico tem que ter um lugar de governança muito bem amarrado, onde constantemente a gente é convidado para olhar aquilo, revisitar o plano e identificar se essas hipóteses de negócio estão de fato nos levando para onde a gente quer e quais são os aprendizados de negócio que isso está trazendo de volta para a gente, para você retroalimentar esse plano estratégico e aí sim ir fazendo os ajustes de rota, que eu espero que aconteçam. Né? Porque se eu simplesmente aperte o play e execute o script daquele planejamento estratégico das apostas que eu concebi lá, naquele offsite de 2 anos atrás, se você tá só executando aquilo dali, você vai errar. Você tá indo pro lugar errado. Porque senão a gente tá negligenciando que as coisas mudam, certo? E que a gente vai aprender coisas sobre o cliente, sobre o mercado, sobre novas tecnologias, etc. Sobre como a gente opera. Então, enfim, acho que esse ponto do aprendizado é super importante. Eu só casaria ele com um acompanhamento, né? Ou uma governança, né? Podemos chamar aqui assim, que é mecanismos de acompanhamento desse processo e que devem, sim, gerar aprendizados de negócio e, claro, resultado é onde a gente quer chegar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas acho que são pontos aí são importantes da gente considerar num processo de planejamento estratégico. Ele é contínuo, ele tem que gerar aprendizados e ele tem que ser acompanhado de perto. Acho que tem vários pontos aí, né? Conectando o que você falou, Rafa, com a Fê. Eu acho que tem um que já é cultural e é um pouco cultural do Brasil, infelizmente, que nós não temos cultura de documentação. A gente não tem cultura de organização de raciocínio, organização de materiais, organização. Normalmente, as empresas maiores que têm, né, que são multinacionais, que vieram de uma cultura de documentação muito forte, elas têm isso, mas sempre há uma resistência ao time e aí, às vezes, a qualidade dessa documentação fica muito prejudicada, porque se você simplesmente obriga o time a documentar por documentar, você não tem um resultado. É uma redação mal feita, sem inspiração. Tá? Um poema sem alma. Então, você tem que trazer isso para a cultura como uma coisa legal, como um formato bacana, né? Justamente de aprendizado. E a melhor forma de você valorizar uma documentação é você revisitá-la. E aí você revisita na hora da definição de estratégia, você revisita na hora de desdobramento para tática operacional, você revisita na hora das mudanças, na hora das pressões. E aí tem uma questão também que você falou sobre mudança, e a Fê falou também, a gente tem que revisitar e tem mudança, e aí vem uma nova crítica. Vocês veem que eu sou meio rebelde, eu sou super crítica, né? Eu sempre falei assim, caramba, às vezes eu tava nas grandes empresas, eu falava, gente, é um milagre eu estar mais um dia aqui sem ter sido demitida, porque eu sou muito crítica. Porque é outra crítica, porque assim, existe uma diferença muito grande entre uma mudança necessária, porque você revisitou o plano e o mercado mudou, um cenário mudou, enfim... começou uma guerra, tem uma inflação absurda, os juros mudaram, o investimento mudou, enfim. Ou um teste não funcionou, uma inovação, um protótipo, uma POC não deu aquele resultado que a gente apostou. Mas existe diferença entre a mudança que é necessária e para você entender o que é uma mudança necessária, você tem que definir lá em algum momento no seu plano qual é o KPI de sucesso, qual é o KPI que me diz vou persistir, vou abandonar, vou pivotar. Então você tem que ter isso muito claro, porque senão fica subjetivo. Então na hora de definir o plano, no final você tem que dizer assim, tá, beleza, o que vai me dizer daqui a 3, 6 meses? Permaneça nesse plano ou mude de rota. Eu tenho que ter um indicador que todo mundo concorde. Mas eu não vejo esse KPI.
eu vejo muito uma confusão de conceito, né? A mudança, na verdade, não é uma mudança, é uma insegurança, é uma reação a uma insegurança. É uma reação a um player que entrou, é uma reação a uma notícia do concorrente que apareceu na capa do Valor, é uma reação a um comentário do investidor que pareceu uma crítica mais forte do que eu imaginava, não era a expectativa dele, independente de fundamentação que seja, mas não era a expectativa dele, ou era uma expectativa voltada para o número, né, para a meta de crescimento, ou enfim, a receita ou o EBITDA da empresa. E na verdade, quando isso foi cascateando, se não for um trabalho co-criado, né, entre várias camadas de time, chega no time como aquela coisa inspiracional que às vezes vem muito até de RH, né? Não, a gente vai inovar, vamos ser pioneiros em inovação. Só que a origem disso veio lá do investidor ou da diretoria executiva, que a gente precisa crescer com margem, com um EBITDA bonito pra mostrar. E aí isso vai chegando no time, tipo, eu tenho que comprar o time. Aí são várias camadas, e aí como é que eu inspiro o time? Porque se eu falar só em crescimento acelerado, eu não inspiro o time. Aí chega no time como uma inovação, como uma criação, e essas coisas não se conversam se não tiver um alinhamento de qual é o meu share inovação e qual é o meu share de business as usual. Porque eu preciso ter business as usual no meu planejamento. A maior parte do meu planejamento é business as usual. Porque eu tenho uma meta, e aí dependendo do tamanho da empresa, e aí a gente começa a falar de diferença de startup e grandes corporações. E riscos, e metas, e expectativas. Porque numa grande corporação, é claro que eu tenho, ainda mais se ela for com capital aberto à bolsa, tem as camadas, né? Assim, eu tenho obrigações de compliance, eu tenho obrigações com investidor, com acionista, com 1000 camadas de stakeholders, e eu preciso ter um plano que contemple, cara, eu tenho que ter um nível de segurança de que eu vou chegar nessa meta. Ela pode ser agressiva, eu não tô falando que não é para ser uma meta agressiva, mas ela tem que estar dentro de algo que a gente sabe fazer e a gente tem segurança e autoestima corporativa de que, cara, isso aqui a gente sabe fazer, é só se esforçar que a gente vai conseguir. Tem uma camada de, tem algum nível de risco, é tipo diversificação de carteira, né, gente? A gente, né, tem uma parte do dinheiro ali no conservador, eu tenho uma parte ali dos meus projetos numa coisa, né, moderada, mas se eu tô numa empresa de tecnologia ou não tecnologia, eu tô numa empresa que quer surfar onda de inovação, até pra minha sobrevivência, dependendo, né, da agressividade ali do mercado. Eu quero trabalhar com inovação, eu não posso ter um projeto de inovação associado diretamente a uma meta de crescimento de ROI de 35% e um EBITDA alto. Porque inovação, ela tem fracasso no seu processo. Né? Ela não tem ela tem uma taxa de incerteza muito alta. Então, isso não significa que é vida louca, né? Tipo, então não tem meta, anarquia, beleza, faço o que quiser. Não, as metas de inovação, elas estão muito vinculadas à velocidade, a quantas POCs eu botei no mercado, e aí eu tenho uma documentação de por que eu escolhi essas POCs, né? Porque tá todo mundo comprado, e então tem as metas de inovação. Mas o pensamento como um todo tem que permear todo mundo. E aí, só também aqui para não monopolizar, acaba que a grande corporação, ela justamente porque ela tem uma responsabilidade, ela tem um telhado de vidro, ela tem uma responsabilidade, uma exposição muito maior, tem controles muito maior e faz parte, tá? Processos. Então, às vezes é difícil até negociar isso com o time, né? Porque o time olha, tá engessando, tá careta. Não, gente, eu preciso, é muito grande, é muita coisa acontecendo, eu preciso de processos, eu preciso de controles. Mas às vezes isso enrijece. Então, o desejo, ele é um desejo genuíno, né, dos líderes da empresa de ser mais moderno, ser mais inovador e ser mais rápido, e não consegue por causa disso. Já quando eu vou para startup, para uma empresa menor, eu tenho um problema diferente. Eu tenho velocidade, eu tenho flexibilidade, eu tenho muita coisa, mas às vezes me falta a experiência do tamanho dos problemas que podem acontecer se eu não tiver o controle. Então você chega numa startup, é muito comum a startup não ter a menor ideia do tamanho de uma multa de LGPD.
do custo de uma multa de compliance, de um risco de compliance que pode matar a empresa que não tem uma fartura de recursos, mata a empresa em 48 horas, porque ela não vai conseguir bancar aquele barulho. E ela não consegue contratar o executivo que tem a experiência para saber o tamanho daquele barulho e contemplar isso nos seus projetos. Então, eu gosto muito dessa dinâmica, porque eu já naveguei, né, em vários desses mares, né, turbulentos, cada um com a sua característica, mas no final do dia, tá, Ana, so what? Cara, eu acho que as pessoas têm que se falar mais, tem que ter mais... Porque a gente hoje tem, tipo, a cultura da empresa pequena e a cultura da empresa grande. E aí a empresa grande, acho que a empresa pequena tem muito pouco para agregar. Tipo, quando tem M&A, tipo, descarta-se muito a experiência das pessoas. É comum, tipo, a garotada não sabe de nada, a garotada não entende que tem que controlar e tudo mais. E tem um preconceito da startup com, cara, organizar é preciso, ter noção, porque a vida de gente grande, a vida grande é isso, né? Tem que ter responsabilidade também. Então, eu acho que falta um pouco dessa conexão de experiências, né? Um pouco, cada um beber um pouco da cultura do outro. Gostei muito do que você trouxe, Ana, só ia resumir aqui, essa Rafinha, já vi que ela abriu aí também querendo puxar para um outro tema, mas eu ia só trazer uma pitada aqui, que eu acho que esse conceito que você está trazendo me lembrou muito aquela história que a gente fala de ambidestria organizacional, né? Ou seja, você tem, de um lado, você tem que olhar sim para ser mais eficiente, para organizar melhor os seus processos, e a inovação talvez, né, para essas big corps e tal, ou para uma empresa mais robusta e tal, more muito nesse lugar. O planejamento estratégico mora muito nesse lugar de preciso manter a lojinha funcionando e cada vez melhor, nem que eu aumente poucos pontos percentuais aqui na minha margem líquida lá no final, mas eu preciso desse ganho, eu preciso provar um ganho de faturamento daqui a X anos, né, e eu vou ter que fazer alguma coisa para chegar lá. Sem dúvida, você vai ter que organizar o teu dia a dia da lojinha para fazer melhor aquilo que você já faz bem e se apropriar e ocupar muito esse espaço do que você faz bem é muito importante, né, que se conecta com o nosso primeiro ponto aqui que a gente falou no início, mas é o lado que você falou, né, do outro lado, da ambidestria, do outro lado, gente, você tem que criar fôlego para essa inovação, né, se você quiser aumentar, dobrar esse faturamento aí em 5 anos, né, que acontece, eu acabei de sair de um planejamento estratégico, a gente estava falando sobre isso, é praticamente dobrar em 5 anos de faturamento, isso é uma bela de uma pernada, pra gente conseguir, claro, depende do negócio que você tá, mas ainda assim dobrar em 5 anos, gente, é ambicioso. Então, não é fazendo aquilo que você já faz hoje que daqui a 5 anos vai te levar para dobrar o teu faturamento. Possivelmente não é. Mas fazer o que você faz hoje muito bem, possivelmente vai te dar os meios que você precisa para ter esse fracasso, para fazer apostas que às vezes, né, vamos ter que experimentar, são hipóteses do que eu acredito que pode trazer esse lugar aí de inovação. E a inovação mora em muitos lugares, certo? Mora num processo mais eficiente que você descobriu ali uma maneira de fazer e mora em alguma coisa que você de repente está lançando no mercado emitindo nota fiscal. Tem inovação aí nos dois lugares, certo? Então, eu acho que é isso, só fala assim, só me lembrando desse conceito, né, da ambidestria, que é fazer muito bem aquilo que a gente já faz, se apropriar desse lugar, ocupar muito bem esse espaço, se consolidar para que isso, inclusive, dê subsídios para que a gente vá para um outro lugar ali de inovação, né, de abrir outras frentes, de explorar e juntar esse melhor dos dois mundos aí pensando assim, né, numa característica de uma big corp ou de uma startup, né, uma tem lá um frescor, a outra tem um pouco mais a questão do controle, da organização, e eu acho que, cara, você junta esses dois mundos, assim, é bomba atômica positiva, né, na verdade, do que você pode colher, né, do melhor dos dois lados, do foco numa eficiência, fazer muito bem aquilo que a gente já faz, mas também o foco um pouquinho no apetite do risco, né, de se abrir aí para poder acertar, errar e descobrir outras fontes, né, que vão levar a gente aí para um crescimento de faturamento, crescimento de margem, por aí vai. Eu tava anotando aqui, né, alguns resumos também, Fê, e aí complementando o que você disse, assim, dentro do que vocês trouxeram, para você que tá ouvindo a gente, trazendo aqui alguns pontos importantes, né, para serem considerados nessa dinâmica de planejamento estratégico, né, a Fê trouxe que é sobre aposta, no final do dia
o planejamento estratégico vai ser sobre aquilo que você está apostando, e é necessário aceitar que vão existir erros, vão existir invalidações nesse processo, né? E aí a Ana falou um pouco da gente ter uma métrica de sucesso que tá todo mundo alinhado, que essa é a métrica maior que vai medir o sucesso da nossa direção, né, de para onde a organização tá indo. E que a maior parte do planejamento estratégico, ela vai ser sobre o BAU, sobre o business as usual, mas eu preciso deixar claro a fronteira, o que é sobre BAU, o que é sobre inovação. E aí eu achei muito legal agora esse complemento seu também, Fê, porque eu tava pensando aqui, né, é isso, né, a Ana falou assim, parece que a gente tá aqui combinando a mesma coisa, né, e eu tava pensando exatamente sobre o nível do apetite à inovação, né? Qual é o nível de inovação que a gente está disposto a bancar? Porque às vezes a gente está falando sobre inovação e as pessoas estão entendendo que a gente está falando de uma inovação disruptiva, né? Que a gente quer ali testar cenários completamente diferentes, linhas de negócio que a gente nem sabe ainda como operar, enquanto que eu tenho coisas muito simples do dia a dia, que é resolver um processo, fazer uma automação, que eu nem consigo tratar como business as usual, porque tá toda hora pegando fogo, a gente não tem domínio sobre aquela situação, tá gerando prejuízo pra gente, a gente precisa resolver de alguma forma, mas também não dá pra comparar isso com uma inovação completamente nova dentro do contexto daquilo que eu vivo, né? Então, qual é o meu nível de apetite? Quando eu falo sobre inovação, o que é inovação para mim? Em que níveis eu tô querendo isso, né? E para quais deles, quanto de apetite eu tenho, né? Então é a diversificação da carteira que a Ana citou. E aí eu queria complementar com outra coisa que é o fôlego, porque não adianta eu ter apetite, eu preciso ter fôlego. Então eu posso até dizer que eu quero ser a empresa mais inovadora do mundo, mas eu tenho um caixa que sustenta isso? Eu vou conseguir bancar esses erros? Talvez não, né? Então eu preciso ter um equilíbrio entre o apetite, o que eu quero, o que eu declaro, e o fôlego, como que a minha organização opera hoje e o quanto de fôlego eu tenho para conseguir fazer isso acontecer, né? E dentro desse cenário, quando a gente tá falando sobre inovação de forma geral, eu não tô medindo a inovação pela eficiência dela, eu tô medindo pela eficácia em primeiro lugar. Eu preciso resolver um problema, eu preciso gerar um aprendizado. Agora, depois que eu entendo qual é a veia, né, que eu acerto ali, então é esse problema, é esse aprendizado, é isso aqui que resolve, é essa aposta que eu quero fazer, e aí sim isso precisa se tornar sobre eficiência, porque é o momento onde escalar a inovação também não é trivial. A gente vê muita empresa por aí que cria sua garagenzinha de inovação, seu laboratório de inovação, e que os times que trabalham lá descobrem soluções maravilhosas. Aí depois que eles descobrem essas soluções maravilhosas, como é que eu escalo isso? Aí eu entro no mesmo conflito ali do M&A que a Ana citou. Eu trago um produto que foi construído num ambiente de inovação e tento fazer ele operar dentro de um ambiente de Big Corp. Como é que eu consigo fazer isso com uma cultura tão diferente nos dois lados, né? Porque aí o pessoal que vai receber esse produto, cadê a documentação do produto? Não tem. Mas quais são os critérios, restrições, regras? Não tem, não sabemos. Então chega num lugar que eu fico paralisado, né? A empresa fica paralisada porque às vezes ela até tem um bom produto na mão, mas ela não consegue escalar porque ela não consegue ter o suporte, a base para fazer aquilo acontecer, né? Então existe essa transição desse momento onde algo que surgiu como inovação precisa ganhar escala, precisa ganhar eficiência, e muitas vezes o pulo do gato tá em você conseguir fazer isso acontecer. E aí eu queria aproveitar para falar sobre isso, sobre fazer acontecer a inovação na prática, porque quando eu estava conversando com a Ana sobre esse episódio, ela me trouxe um pouco de uma experiência aqui que a gente chamou, né, do fenômeno dos projetos clandestinos. Por quê? Trazendo aqui uma introdução, às vezes a gente, dentro de um contexto, né, corporativo muito rígido, muito burocrático, existe pouco espaço para essas novas ideias, existe pouco espaço para essa inovação e acaba caindo no papel da liderança, né, de uma liderança situacional ali, ou de uma pessoa que de fato tem um cargo de liderança e consegue trazer uma diferenciação dentro do ambiente do qual ela tem mais domínio, começar a mudar essas engrenagens. E a Ana tem uma certa experiência nesses projetos, então eu queria que você comentasse um pouquinho, Ana, dessa história de como é que a gente faz a inovação surgir num cenário que muitas vezes é um cenário grande demais para isso acontecer de forma intencional em todos os níveis.
Gente, pra quem não tá me vendo, enquanto ela tava puxando esse tema, eu me ajeitei na cadeira umas 3 vezes aqui, né? Porque, naturalmente, projetos clandestinos não é uma coisa que eu boto no meu LinkedIn. Quem trabalha e trabalhou comigo conhece essa minha veia, que na verdade é só uma veia de orquestração. Eu acho que a questão dos projetos clandestinos tem... Cara, eu já fiz muitos em muitas empresas. Hoje, eu não sei se meu time tá fazendo projetos clandestinos, não precisaria, né? Porque eu sou... Hoje, né, eu tenho ali um papel dentro da empresa que a gente tem muita liberdade ali de trocar, não precisaria, eu imagino que não estejam fazendo. Mas quase todas as minhas experiências aconteceram em projetos clandestinos. E aí, ó, gente, antes, né, você que é gestor, que tá ouvindo a gente, que agora começou a suar frio e começar a se perguntar, será que tem projetos clandestinos acontecendo na minha equipe? O que a gente tá chamando, né, desses projetos aqui? São inovações que acontecem por um teste e um risco que é calculado dentro daquela equipe. Não é a gente pegar e sair fazendo um negócio completamente do nada, né, Ana? Então, a gente tá falando aqui de criar esse fôlego, né, que a gente estava comentando, que eu tenho uma equipe que tem metas, tem resultados, que está conseguindo alcançar, que está levando, está fazendo o que é necessário ali, mas que dentro disso consegue criar um fôlego para testar novas soluções e trazer, inclusive, POCs que podem mudar o jogo, que podem trazer, né, esse aprendizado corporativo. Então, respira, continua com a gente, que a Ana vai explicar um pouquinho melhor. Eu também não sou tão louca. Eu acho que uma das maiores belezas, né, dessa natureza, né, de trabalho ali entre os times é que você identifica os missionários, né? Porque existe aquele conceito que toda empresa ela tem os missionários e os mercenários. Acho mercenário um termo ruim, porque acho que, né, enfim, a pessoa que está trabalhando pelo salário, ela está totalmente ali no direito dela. Mas tem os mais empolgados, tem os que não é só por dinheiro, né? Eles querem o resultado e não necessariamente eles querem o resultado porque eles querem, né, caramba, eu quero que, né, a empresa seja a melhor do mundo. Não, ele quer por uma satisfação dele, porque é uma propriedade dele, é uma conquista dele também participar de um projeto bem sucedido na empresa que ele está trabalhando, né? A gente não pode tirar isso, né, do indivíduo. Então, uma coisa que eu sempre, e aí entrando numa parte de gestão de pessoas, né, de liderança de pessoas, eu sempre gostei de identificar esses missionários, né, as pessoas que realmente vibram e a maior motivação delas são grandes projetos e inovações e as grandes apostas. E são pessoas que fazem o business as usual muito bem também, tá? Normalmente elas estão ali em algum corpo de elite, né, dentro do seu time. Então essa é uma natureza muito legal desse tipo de atividade. E como é que ela surge? Ela não surge também do nada no calabouço das pessoas conspirando, né? Como a Rafa falou, fica bem tranquilo. Normalmente, né, num projeto de planejamento estratégico, né, quando a gente começa a desdobrar, surgem algumas hipóteses e a gente tem um ranking de hipóteses. E às vezes, quando, né, é natural que naquele ranking de hipóteses, como o Rafa e Fê falaram, tem que ver o quanto recurso eu vou ter. Não dá para fazer tudo, né? Existem limitações. E às vezes existem alguns projetos que eles têm um risco um pouco maior e não estou falando de risco financeiro, porque é muito difícil fazer um projeto clandestino com risco financeiro e é irresponsável fazer um projeto de risco com risco financeiro. É o risco de usar o tempo e não dar certo. Normalmente o projeto clandestino, a natureza dele é mais essa, né? Eu tenho um tempo de alocação daquele meu time, né, que já tá trabalhando pra caramba, porque as metas são super arrojadas, e dentro, né, do dia a dia não vai caber aquele outro projeto. E já aconteceu várias vezes dos times, né? Eu sempre tive uma relação de muita confiança do time, muita abertura, tanto para ser dura, né, e crítica, como para elogiar e reconhecer e trazer para junto, orientar e mentorar. E o pessoal virar assim, poxa, a gente queria muito testar essa hipótese. E eu falo, cara, mas não dá, porque não tá no planejamento e tudo mais. Mas se não atrapalhar o dia a dia, a gente pode testar? Eu falo, beleza, vocês não têm dinheiro, vocês, assim, eu não vou dar recurso extra para vocês, e vocês têm um roadmap para seguir. A gente tem um combinado com a empresa, somos, né, profissionais sérios e comprometidos. Se vocês conseguirem testar uma hipótese, uma POC, para trazer uma argumentação mais forte do que a que foi levada no planejamento, né, conseguir tangibilizar um pouco mais, porque normalmente
normalmente essas grandes inovações, elas são muito intangíveis, né? Às vezes as pessoas nem entendem o que o time tá falando, né? Quando chega lá em cima, o cara fala, cara, isso é de comer ou isso é de passar no cabelo, assim, não tô entendendo o que vocês estão falando. Então, se vocês conseguirem, então, a ideia do projeto clandestino, normalmente, o time se compromete a fazer o que tem que fazer e eles falam, cara, por favor, só deixa eu testar. E eu acho bonito isso porque como eu falei, vem muito de uma personalidade de pessoas brilhantes. Eu acho que dos maiores orgulhos que eu tive na minha vida é de ter tido a oportunidade de poder fazer a gestão de pessoas brilhantes. E então, normalmente, isso vem de pessoas brilhantes que estão com muito gás. Eu tenho um papel ali como gestora de cuidar da saúde deles, porque se tem um risco ali de saúde, tipo, vocês estão incentivando que eles trabalhem fora do horário, tipo, cara... Não, tipo, cara, dê um jeito de vocês. Uma coisa é, eu prefiro isso do que ir na praia no sábado. Beleza, pega e faz. Agora, eu, próxima dele, tô vendo que ele não tá bem, eu não autorizo, óbvio. Mas, normalmente, o que surge é isso, assim. É uma POC, uma validação que traz uma argumentação forte e a grande maioria das vezes, graças ao universo, porque... Esses projetos eu fico com um cagaço monstro, óbvio. Eu fico com um cagaço, a galera tá se matando, né? Mas a grande maioria das vezes, eles não só foram bem sucedidos, como eles foram muito bem embasados e eles foram apresentados e eles entraram nos planejamentos oficiais da empresa, nos roadmaps oficiais da empresa. Então, eu acho que a questão do projeto clandestino, ela traz, inclusive, uma oportunidade. Eu sempre tentei usar isso também como uma oportunidade de levar o time e a mim mesma a entender e aprender uma forma melhor de argumentar, porque os projetos muito inovadores têm esse desafio. Às vezes você não consegue... É o que muita empresa está sofrendo hoje com IA. Tipo, caraca, como é que prova o ROI de IA? E tá todo mundo se matando para ver o ROI de IA. E às vezes você tem que arriscar alguma coisa e você vai descobrir o ROI de um lugar que você nem imaginava, né? Então você tem que testar, mas enfim... Eu super recomendo, gente, ter esse espaço aí com o time, clandestinamente, claro. Tô brincando. Eu gosto de provocar porque a Rafa fica nervosa aqui. Então, e aí? O que eu ia dizer é exatamente isso, né? A gente queria muito trazer esse assunto, mas nesse lugar de um aprendizado para que as equipes, as empresas e as lideranças criem espaço para que essa inovação possa acontecer de uma forma... com visibilidade, né? Então, acho que tem um ponto que a gente fala muito, né? Eu e Fê damos aula aqui de Management 3.0, então a gente fala muito com os gestores sobre existir um espaço. Não adianta eu considerar o trabalhador uma máquina e eu vou alocar 100% do tempo dessa pessoa dedicado a tudo que eu acho que ele tem que fazer. Eu preciso deixar uma folga, eu preciso deixar um espaço, né? Todo sistema precisa de folga. E nesse espaço existe a possibilidade de surgirem novas soluções, de surgirem novas oportunidades, testes de hipótese. Mas se eu não der esse espaço, se eu não der esse respiro, essa folga, se eu quiser que as pessoas trabalhem no 100% o tempo todo, dificilmente elas vão conseguir olhar para o lado e ver uma coisa que elas poderiam fazer diferente e que poderia trazer mais resultado pra gente, poderia trazer mais satisfação para os nossos clientes, né? Mata completamente a criatividade. Exatamente. Mata a criatividade, é isso. E isso é crucial, principalmente para quem tá na ponta, né? Para quem tá no dia a dia, construindo produto, atendendo o cliente, sabendo os problemas que a empresa vive, né? Então, acho que, voltando aqui ao nosso tema central, né? Uma das falhas do planejamento estratégico é achar que, dentro de um corpo executivo, eu vou conseguir tomar todas as decisões necessárias para minha empresa ter sucesso. Eu vou precisar que as equipes se tornem cada vez mais autônomas e envolvidas nesse processo, de modo que elas consigam não só fazer acontecer o planejamento estratégico, mas que elas consigam gerar insumos, retroalimentar, co-criar esse planejamento estratégico, né? Eu ia comentar, Rafinha, só em cima disso que você estava trazendo agora, que eu acho que, assim, já que a gente está falando, né, planejamento estratégico além do óbvio, né, acho que tem uma coisa que eu sinto muita falta, assim, às vezes, quando eu vou me deparar, né, com algum planejamento estratégico, às vezes, nem sempre o trabalho é de planejamento estratégico, né, quando a gente está aqui na consultoria, mas você precisa desse direcionamento estratégico para poder guiar aquilo que você vai fazer, né, e aí, uma coisa que eu observo muito, eu não sei se a Ana, de repente, tem alguma visão, eu até alguma
experiência para compartilhar nesse sentido, que é assim, muitas vezes esse planejamento estratégico ele é um belo documento, um belo one page, que foi desenhado lá por algum designer, né? Tem um time lá de planejamento estratégico dentro de empresas maiores, né, normalmente, e aí o pessoal gasta um tempo maneiríssimo fazendo um PowerPoint que fica super bacana e parrudo, com um bando de sopa de letrinhas e siglas, né, difíceis. É um documento que não é fácil de digerir por qualquer um. Então, se você circular esse documento pela empresa, você vai ver que poucos níveis têm acesso, primeiro, né, a essa informação, que já acho daí, ó, além do óbvio, galera, estamos falando além do óbvio, tem que ser um documento palatável para qualquer um. Um negócio que, no mínimo, tudo bem, de repente alguém vai ajudar a explicar os conceitos que estão ali, mas acho que tem que ser numa linguagem, deveria estar na minha visão aqui, ajudaria demais se ele fosse um documento fácil de entender, fácil das pessoas se conectarem. E aí, o que eu sinto muita falta é de ter um documento que, para além da beleza de um PowerPoint bonito, que seja também um documento acionável, que ajude a gente a tomar essas decisões, inclusive para priorizar se eu vou ou não vou investir energia num projeto clandestino, se eu vou ou não vou dar um passinho aqui e experimentar um negócio que eu acho que se conecta com o que está dizendo lá com a nossa ambição enquanto negócio. Tem um negócio aqui que eu tô vendo uma oportunidade no meu produto que eu acho que, cara, conversa com essa necessidade, com essa aposta estratégica que tá aqui. Então, se é um documento que não tá me ajudando a tomar decisão, que eu sequer entendo o que tá escrito ali, porque tá de um jeito tão bonito, tá posto de um jeito tão só para pessoas especiais entenderem, e aí pra mim é isso, já gera esse distanciamento, e já temos um problema aqui do óbvio de um planejamento estratégico. Gente, tem que ser para direcionar, tem que ser para ajudar a tomar decisão, tem que ser para as pessoas olharem para aquilo e se conectarem no teu dia a dia, e às vezes vai precisar de uma tradução da gestão, do seu gerente direto, tudo certo, mas às vezes nem o seu gerente direto consegue entender o que tá dizendo ali, gente. Então, é só o que a gente mais vê. Então, acho assim, tem que ser acionável, acho que isso é um ponto super importante, que a gente tá falando de sair do óbvio, né, que pra mim não é nem sair do óbvio, isso pra mim é o óbvio, tá? Tem que ser um documento palatável, gente, tava dizendo sobre isso, né? Um documento fácil das pessoas se conectarem, ou que, ok, ainda que tenha que ter uma tradução, mas que isso seja trabalhado com os times, sabe? Em todos os níveis, nível mais estratégico, tático, operacional. As pessoas têm que se relacionar, todo mundo tem que falar a mesma coisa. Qual é a estratégia da empresa? Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Se não estiver falando a mesma coisa, pra mim já tem um problema, na minha visão. E esse, pra mim, que eu tô falando do óbvio, né? Eu acho que isso, pra mim, são elementos óbvios, gente. Tem que ser um documento, né? Porque no final das contas, qual é o grande output dessa disciplina, né? Do planejamento estratégico? Tem empresas que têm área, né? De planejamento estratégico. Um bando de gente trabalhando só pra isso. Então, qual é o grande output? É um documento lá, um one page, um PowerPoint bonito. Beleza. Esse PowerPoint, as pessoas têm que conseguir olhar pra aquilo dali e conseguir tomar decisões, né? Tem que nos ajudar a tomar decisões. Tem que ser acionável, né, nesse sentido. E isso é uma coisa que eu sinto falta. Eu tava comentando, né, não sei se a Ana já passou por isso em alguma das experiências dela, do tipo, o documento tá lá, mas ele não... Eu sei lá o que é pra fazer com aquilo, não sei nem por onde começar, né? Eu, como pessoa gestora, sei lá, que tô olhando para aquilo dali e falo assim, beleza, temos essa ambição, dobrar faturamento, barará, um monte de coisa. Essas aqui são as apostas. E mesmo assim, essas apostas têm que ser desdobradas, né? Eu olho para aquilo, às vezes é amplo, porque é um planejamento de 5 anos. Como é que eu vou chegar nessa não sei nem por onde começar? Então, isso é uma coisa que eu sinto falta também, talvez vá para além do óbvio, né? Que é o desdobramento. O que acontece depois que esse planejamento estratégico tá posto, sabe? Isso é um ponto que eu também sinto falta, Ana. Queria ouvir aí se você tem alguma experiência sobre isso. Então, Fê, tenho sim. Tem alguns casos, e casos de sucesso, né? Porque eu acho legal trazer aqui também pro pessoal, né? O que funcionou comigo, né? Porque, fica criticando. O que funcionou comigo. Concordo totalmente com tudo que você falou. Infelizmente, tudo que a gente acha que a gente tá fazendo, que é super vanguarda, tá nos livros de teoria, mas que foi, né, lá no início da minha fala, eu acho que falta fundamentos, né? É sentar e observar mais, e ter fôlego, e ter tempo para entender o tempo, né, do planejamento estratégico. Mas uma coisa que eu sempre tento trazer, assim, para a empresa, para os times, né, que eu tenho algum tipo de influência, né, dependendo da empresa que eu tô, primeiro, desdobramento de estratégia é repetição. E aí você apresenta, e aí você apresenta de novo, e você apresenta mais uma vez, e aí você tá fazendo uma apresentação e fala, e aí vai diminuindo o material, vai diminuindo pro resumo, você vai entendendo, você traz as pessoas pra... E aí, galera, tá entendendo? Né? Uma das experiências que eu tive, assim, eu achava que o pessoal ficava com cara de paisagem, eu fazia quiz no final, com sorteio, e aí quem acertava o quiz sobre o entendimento do planejamento estratégico, e aí depende, claro, dos níveis.
Então, eu acho que tem também um outro caminho, né? Tem uma bifurcação aí que depois ela se encontra lá na frente, do papel do líder, do gestor que trabalha com estratégia, porque acho que tem muita gente que tem uma fantasia, né? De quem trabalha com estratégia é tipo quase um filósofo executivo que fica ali sentado e só pensa e não interage com ninguém. Eu acho que tem que ter um componente didático, né? Você tem que gostar de ensinar pessoas e entender o seu público. Então, o mesmo líder que ele vai explicar o planejamento estratégico, né, às vezes da sua área, ou do seu portfólio, enfim, para o diretor CEO da empresa e de outra área, ele tem que ser capaz de traduzir aquilo para o investidor e ele tem que ser capaz de ir desdobrando isso com o time e ele tem que ser capaz de conectar isso com um estagiário que não tem experiência ainda. Então, né, uma sopa de letrinha e aí você fala o EBITDA, enfim, aquele monte de sigla de estratégia, ficar lindo, tira uma onda de celebridade executiva e a pessoa não entendeu nada. E eu acho bonito essa coisa de você ensinar as pessoas, né? Você terminar uma reunião, tipo, caramba, eu gerei valor na vida dessas pessoas. Eu acho que falta um pouco desse sentimento nos executivos, tá? Muito assim, vocês estão aqui pra me ouvir. Não, cara, eu tô aqui pra passar alguma coisa pra vocês. Vocês têm que ter um takeaway da minha fala. Então, acho que tem vários trabalhos quando você termina um planejamento estratégico, né? Você tem o de desdobrar isso, né? Nos planos tático, operacional, o plano de 30, 60, 90 dias, entregáveis KPI, né? Mas você tem também todo um trabalho, deveria ter todo um trabalho de criar versões para públicos diferentes, criar versões que vão ficando mais curtas, criar inserções desse material ao longo de todas as interações que você vai ter, porque a repetição que faz um entendimento, mas a coisa que e tem que ser criativo, que é tipo o negócio do quiz. O pessoal fala, caramba, você vai fazer quiz? Eu falei, gente, eu vou fazer quiz, porque eu não sei se as pessoas estão com vergonha de dizer que não entenderam, ou eu não sei se as pessoas estão fazendo outra coisa enquanto eu tô falando. Era reunião, às vezes, com 300, 500 pessoas, né? Enfim. E também gera um engajamento, isso é legal. Mas uma das coisas mais legais, assim, e eu acho que surtiu mais efeito, pelo menos eu tive mais feedbacks de times, de que foi muito importante para as pessoas de vários níveis diferentes. Eu tinha um one-pager da estratégia no início de todos os all hands. E eu gosto de ter isso, né? Chegar num resumão. E no início eu passar batido, ficar ali meio que de âncora. E aí, conforme, em all hands, eu gosto muito que os times apresentem também, assim, a gente apresenta número, a gente apresenta resultado, apresenta destaque e tudo mais. E aí, sempre que, por exemplo, eu tô mostrando a evolução de um número, da receita, ou do NPS, ou do EBITDA, ou enfim, eu tô mostrando o número. E aí, alguém tá explicando o que aconteceu naquele mês para chegar naquele número. Aí eu vou e conecto todos os slides que vão lá na estratégia. Eu falo assim, gente, esse projeto que a gente fez é esse pedaço aqui da estratégia. Aí eu vou lá naquele documento e eu associo. Aí alguém mostra um projeto que foi inovador ou que foi super legal e tudo. E assim, realmente, quando você olha só o projeto e você não tem a experiência, a maturidade, a quilometragem de associar com a estratégia, é muito difícil fazer essa associação. Então, pro time, assim, cara, aquela estratégia foi só um papel que não serviu pra nada. Então, depois que o pessoal apresentava, aí eu trazia assim, vocês conseguem lembrar de qual pilar estratégico isso aqui, qual a correspondência disso aqui com o pilar estratégico? O pessoal, né, ia falando, aí eu voltava lá naquele one page e falava, olha, vocês conseguem entender que tá aqui? E aí ao longo dos meses, as pessoas começavam a dar feedback e falar, caramba, eu estou entendendo o papel do meu trabalho na estratégia da empresa. E isso é muito legal. E isso muda a cultura, isso muda engajamento, isso muda a percepção de valor do seu próprio trabalho, seu impacto no trabalho na empresa. E é sempre positivo. Esses são alguns casos assim, que eu gosto, que eu acho bem legais. Gente, eu tô encantada com a quantidade de assunto que a gente conseguiu trazer até agora. E triste que estamos chegando no final do episódio. Já passou muito rápido aqui sobre essa conversa, mas muito feliz com todas as dicas que a gente teve aqui. Eu acho que, resumindo, né, assim,
planejamento estratégico para o óbvio e além. Acho que foi um pouco disso, né, que a gente falou aqui no final das contas, assim. Queria muito agradecer a participação de vocês, os exemplos, os cases, os causos, né, cases e causos que vocês trouxeram aqui. E aí, dado que a gente falou de bastante, né, coisa dentro desse aspecto de como fazer, o que é essencial, o que não é pasteurizado, como que a gente aborda da melhor maneira possível, traz espaço para inovação, enfim. Queria que vocês resumissem aqui agora nesse final, né, para as lideranças que estão ouvindo a gente e que querem, né, fazer melhores dinâmicas de planejamento estratégico, que querem parar de tratar o planejamento estratégico como um evento e passar a tratar ele como uma disciplina organizacional, como muitos de vocês falaram aí. Qual é a dica, assim? Se essa pessoa tiver que levar uma coisa desse episódio, por onde ela deveria começar? Vou dar um tempinho aí pra vocês refletirem, porque a gente não combinou sobre isso, né? Mas eu queria ouvir aí a dica, o conselho. Sempre tem essa pegadinha assim no final, né? Às vezes eu vou lá e faço essa pergunta. Queria ali um conselho de vocês duas pra as lideranças que estão ouvindo a gente aqui. Mas se eu pudesse talvez dizer uma coisa que eu acho que faz muita diferença nas experiências que eu tive, acho que a gente mencionou isso alguma vez, mas em algum momento aqui da nossa fala, mas eu não queria deixar passar, né? Já que você tá pedindo aí as pílulas finais, takeaways. Normalmente, um planejamento estratégico de maneira mais tradicional é muito feita fechado a muitas portas, né? Fechado ali muitas portas não, como é que é? Fechado em 4 paredes ali, todo mundo fechado naquele ambiente, e aquilo é discutido de uma maneira top-down e depois é comunicado para alguns, como eu falei, né? E não chega em todo mundo, dependendo do tamanho da tua organização. E também dependendo do tamanho da sua organização, se for talvez muito pequena, sequer fazemos um planejamento estratégico. A gente faz ali um workshop, né, de uma tarde, discute ali umas ideias e tenta chegar em algum lugar. Mas em qualquer um dos cenários, pessoal, eu acho que sim é importante fazer um momento para pararmos a máquina e pensarmos colaborativamente. Essa pra mim é a palavra-chave. Colaborativamente sobre isso. Que não seja uma discussão só muito top-down, né? É claro que eu não tô falando se a sua organização tem, sei lá, 5 mil, 10 mil funcionários ou até uma empresa multinacional, sei lá. Claro que não é sobre parar todo mundo, né? Não dá pra ser democrático, porque a gente precisa sair de algum lugar, né, gente? Então, mas eu usaria essa palavra colaborativo, né? Quanto mais multidisciplinaridade você tiver nessa sala, ainda que vocês estejam fechados a 7 chaves aí, né, pra discutir isso, ou que vocês vão pra um offsite, vão viajar pra discutir seu planejamento estratégico, eu acho que quanto mais visões, né, realmente perspectivas aí a gente tiverem nessa mesa pra discutir e trazer os elementos, sem dúvida nenhuma ajuda muito, tá? E não deixar isso eventualmente só na mão, sei lá, da alta gestão, do CEO, da CEO, do presidente, enfim, dessa organização, e aí com a área de planejamento estratégico ali fazendo esse desenho. Então acho que fica muito míope se a gente ficar nesse lugar. Então eu iria pra esse caminho, tá? Da multidisciplinaridade, de um processo colaborativo. E por último, só acrescentar que pra mim, acho que o pulo do gato também é fazer desse processo algo contínuo. A concepção das apostas, do nosso diferencial, né, da gente ocupar esse espaço da nossa proposta de valor e análise de concorrência, e, enfim, tudo isso que faz parte ali, né, do planejamento estratégico per se, vamos dizer assim, não vai se resolver num offsite, né? Então acho que isso é contínuo no pré, isso é contínuo, aí beleza, né, tem um momento ali que culmina nesse encontro, nesse workshop, nesse offsite, nessa reunião, chame do como você quiser, mas existe um momento depois, né, de acompanhamento disso também e de revisitar, né, de revisão daquilo que foi definido para daqui a 5 anos, né? Então, qual é esse ciclo viável para cada empresa? Vamos ter que pensar, né? Cada empresa acho que vai achar o seu timing, né, de revisão aí que faz mais sentido. Mas acho que é isso, pensar nisso como um processo contínuo e colaborativo, e não como uma coisa que é concebida e pronto, né? Aperte o play e a galera vai fazer. Não é assim. Então acho que eu traria esses 2 pontos assim pra gente levar daqui dessa conversa pra vocês aí que forem pensar em planejamento estratégico daqui pra frente, né? Colaborativo e contínuo, né? Fazer a governança, acompanhamento daquilo. Ficar por último é um problema, né? Porque você pegou justamente meus pontos mais importantes também. Mas eu vou tentar fazer uma mágica e tentar conectar, amarrar tudo isso com
o além do óbvio, porque no final da conversa a gente falou, e pelo menos eu trouxe muito mais, tipo, explorando e tentar um resgate ao óbvio que não está acontecendo, né, do que... Então vou tentar amarrar isso num pensamento além do óbvio, né, de planejamento estratégico. Eu acho que seria inovador e além do óbvio, o líder ou os líderes, né, responsáveis por guiar o planejamento estratégico, eles adotarem uma postura de professores. Talvez o professor fique um pouco mais distante, né? Infelizmente no nosso país a gente tem visões diferentes, não enaltece tanto, então uma que está na moda talvez uma característica de mentor. Porque o professor, né, o mentor, primeiro, ele tem que conhecer a disciplina. Ele não pode mentorar algo que ele não conhece. E aí a gente pega lá no início o que a gente falou de conhecer os fundamentos. Eu tenho que conhecer os fundamentos. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que fazer dever de casa. E o dever de casa é aquele estudo que exige paciência, que exige documentação e que exige cobrar dever de casa dos outros. Então, assim, o pré-work é um trabalho fundamental do trabalho de estratégia. Que nada mais... Eu falo muito isso com meu sobrinho, né? Quando eu tô fazendo pré-work dos trabalhos que a gente tá fazendo aqui, às vezes ele quer que eu fique mais lá na casa dele brincando com ele. Eu falo, a tia tem dever de casa. E ele, caramba, você faz muito dever de casa, né, tia? Tia tem dever de casa. Que é isso, é o pré-work. Então, são as pesquisas, é resgatar com o time, é entrevista com o time mesmo. Tipo, cara, me explica o que tá acontecendo, como é que foi esse projeto, me conta, né? Entender um pouco para trazer. Tem a etapa onde, exatamente como você falou, que é colaborativo. Então, assim, eu domino a disciplina, eu sou um líder ali, um mentor. Eu domino a disciplina, eu fiz o meu pré-work pro time fazer o pré-work deles, e aí nesse pré-work eu sei o tipo de informação que eu posso dar para cada um, e não necessariamente por uma questão de hierarquia, mas até pela capacidade, né, no momento da trajetória da pessoa, né, na quilometragem que ela tiver, que ela pode absorver aquilo e que ela pode colaborar, porque às vezes eu vou dar informação demais e a gente vai rodar em círculo, né, e não vai conseguir. Então eu tenho um desdobramento, eu tenho os pacotinhos, né, de informação, de pré-work e de metas, né, de tarefas, né, que a gente vai fazer junto, trazer esses times juntos, falar, beleza, agora é a hora que a gente vai trabalhar em sala e definir esses exercícios com base no trabalho. Todo mundo leu o pré-work, então é isso. Você estudou, você fez dever de casa, ok, mas você estudou o dever de casa do amiguinho, né, o pré-work do amiguinho, porque todo mundo divide, então é co-criado, então cada um tem a apresentação em grupo, em sala, cada um apresenta a sua área, suas questões, seus desafios, seus materiais, né, seus aprendizados, e tem todo a parte de criação em conjunta, né? Tudo isso, como você falou, Fê, eu tô tentando trazer o além do óbvio mais na figura da pessoa que tá costurando tudo isso e abrir um pouco a mente e tentar, que é super difícil também na pressão do dia a dia, né? Eu atuo como executiva, eu entendo a pressão, mas, cara, já assume tanto risco no dia a dia e já tem que ter estômago para tanta coisa. Vamos ter estômago para fazer esse trabalho e aí depois eu vou desdobrar. Então, usar o tempo, agora vai ficar clichêzão, usar o tempo de uma forma estratégica para desdobrar construir e desdobrar esses materiais aí junto com o time e ir fazendo o acompanhamento com o time. Acho que eu ia tentar amarrar um pouquinho com isso. E todo mundo da empresa, em qualquer nível e em qualquer área, pode trazer insumos valiosíssimos para planejamento estratégico. Rafa, só mais um, que eu acho que era um tema que a gente podia ter falado, pode ficar para a próxima, que é... Cara, depois que define a estratégia, antes de bater o martelo, né, e começar todo esse trabalho de desdobramento, chama o pessoal que vai fazer acontecer e bota a prova, fala assim, estamos pensando nesse planejamento, e faz uma sessão de o que pode dar errado, o que a gente não tem dentro da empresa. Eu já participei de planejamento estratégico que veio falando, não, inovação com IA, e a empresa não tinha, demorou, sei lá, mais de 6 meses para ter uma aprovação de liberação de token e modelo de IA. Então, assim, cara, a gente não tem acesso à tecnologia, como é que eu vou desenvolver isso? E isso não chega no executivo e às vezes não tem que chegar mesmo, não. Então a gente tem que trazer isso pro time e confrontar. Falar, gente, agora é tipo a sessão do, ok, na prática, roda viva, né? Joga e fala, e aí? A gente consegue fazer isso? Tipo, a gente tem um mínimo de recurso para fazer isso? E aí, com esse pré-alinhamento, e aí sim, fechei o material, vou desdobrar e vamos botar o bloco na rua e ir acompanhando esse carnaval aí o ano inteiro.
Ô, Ana, é o famoso o que a gente não tá vendo, né? Que tá aqui na nossa frente, mas que a gente Exatamente. não tá vendo nesse planejamento estratégico. Onde tá, né? Aquela nuance ali que a gente não tá observando. A gente tem que sair do palquinho do executivo visão além do alcance, né? Entender, cara, Muito bom. a empresa é feita de pessoas, produtos e projetos são entregues e desenvolvidos por pessoas, então a gente tem que considerar eles. Muito bom. Gente, eu saio desse episódio com várias coisas óbvias e não óbvias anotadas aqui, consolidadas desse papo. Muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada. E sim, espero que a gente tenha próximos episódios pra gente continuar esse assunto, porque ainda tem muita pauta por aqui. Você que ouviu a gente até agora, obrigada por ter ouvido a gente nesse tempo todo. Espero que tenha sido algo que contribuiu aí pra sua visão de planejamento estratégico. Se ficou dúvida, se tem tema que você quer aprofundar, deixa pra gente nos comentários ou conta pra gente lá na comunidade do Telegram. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.